Eu sou Gabriel Belo e esse é um primeira análise muito especial. Chelsea 1, Manchester City 0. O Chelsea é campeão europeu pela segunda vez na sua história. Algo fantástico, algo que ninguém podia imaginar no começo da temporada. A gente passou por um processo, a gente teve perdas, a gente teve muitas partidas que estavam muito aquém daquilo que a gente podia produzir no começo da temporada, mas hoje coroamos a nossa conquista e somos campeões europeus pela segunda vez. Antes de falar do jogo, falar um pouquinho pessoal. Eu acompanho o Chelsea desde 2009, assim, religiosamente, desde muito jovem. Aquela primeira conquista de Champions, principalmente depois de ter perdido algumas partidas muito importantes antes, aquela do Barcelona em 2009, por exemplo, que foi um jogo que até hoje martela muito pro torcedor. Um pouco antes, ainda não como torcedor, mas já acompanhando um pouco aquele jogo do Manchester United, do escorregão do Terry, foi muito dolorido também. E por todo esse cenário, por tudo que aconteceu, aquele jogo de 2012, pela forma que foi também e como foi aquela temporada, teve todo um contorno épico, assim. Parecia que eu, como torcedor, eu nunca mais ia ver o Chelsea ganhar uma Champions League depois do que aconteceu naquele ano, porque foi muito absurdo. Pensar na troca de treinador no meio da temporada, pensar no jogo do Barcelona, como foi sofrido aquele jogo do gol do Ramires, do gol do Fernando Torres depois. E a final contra o Bayern foi um sofrimento também absurdo. Foi algo que, assim, sai aquele gol do Thomas Müller, o Chelsea não estava bem no jogo. Daí o Drogba vai lá e consegue responder e tem o pênalti na prorrogação. O Cech pega e daí nos pênaltis o Chelsea consegue a vitória depois de sair perdendo porque o Juan Mata perdeu o seu pênalti. Enfim, foi toda uma situação muito absurda, muito épica. Eu passei todos esses anos acompanhando o Chelsea após isso, meio que não tendo a certeza, mas tendo uma impressão de que aquele momento era muito único, muito raro, que nunca eu conseguiria comemorar de novo um título europeu desse patamar torcendo pelo Chelsea. Claro, né? Teve as Europa League antes, mas digo o título de Champions League mesmo. Até por isso, eu acho que é tão importante fazer essa abertura, porque hoje eu coloquei a camisa que eu tava naquela final de 2012. Tem um pouco de superstição, né? Nunca é demais. Porém, pensando em tudo que aconteceu nessa fase eliminatória de Champions League, percebe-se que, claro que nunca é demais, mas percebe-se que não era um ano de superstição. Esse Chelsea é muito bom. É muito bom. O Chelsea de outros anos antes, eu acho que nunca conseguiu alcançar um nível tão grande por muita inconsistência de trabalho, por demissão de treinador, por escolhas erradas, coisas do tipo. Sempre foram times muito fortes. O Chelsea sempre teve jogadores individualmente muito bons. Mas nesse nível de trabalho de técnico e de consistência em campo, eu nunca vi um Chelsea assim. Nunca vi. A gente, claro, que pode contar com a sorte em algumas situações, a gente faz a nossa rezinha, a gente torce muito para que as coisas deem certo, mas o Chelsea desse ano era um Chelsea que estava quase inzicável desde que o Thomas Tuchel chegou, porque é um Chelsea que não sofria. O Chelsea não sofreu contra o Atlético de Madrid, o Chelsea sofreu pouco contra o Porto. Dá para dizer que foi o único momento que o Chelsea sofreu um pouquinho nessa Champions League, que foi contra o Porto. Contra o Real Madrid, o Chelsea não sofreu, o Chelsea dominou o Real Madrid. E hoje, contra o Manchester City, o Chelsea sofreu porque o árbitro deu 7 de acréscimo. Um 7 de acréscimo que não se justificou, na minha opinião. Mas o Chelsea, durante a maior parte da partida, foi muito melhor do que o Manchester City, mais uma vez. Deixou o time do Guardiola desconfortável e conseguiu alcançar essa vitória, essa conquista, de uma forma incontestável. Se você olhar para o elenco do Chelsea hoje, você não vê o mesmo brilhantismo de um Manchester City, do próprio Manchester City, de um Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, mas você vê um trabalho que conseguiu extrair o máximo de ótimos jogadores, de jogadores bons, que nesse momento a gente pode considerar como ótimos também, mas tudo isso é importante no sentido de que um grande elenco, um grande time, muitas vezes não se faz com grandes contratações ou com grandes jogadores de nome, se faz com confiança, se faz com você escolher ali o jogador e você apostar nele, você fazer ele evoluir, você não desistir dele
E eu sinto muito isso no Tuchel. O Tuchel, ele acreditou muito nesses jogadores, ele sempre passou muita confiança, sempre passou muito essa impressão, pelo menos nas entrevistas e nessa conduta dele. Um técnico que tem algo que é curioso nele, que eu já tinha percebido, que em muitos jogos ele vai reclamar de alguma coisa, ele vai resmungar, ele gosta de resmungar, mas ele resmunga com o auxiliar dele, muitas vezes, na maior parte das vezes. Ele não parece que não é um cara que fica cobrando tanto o tempo todo, pelo menos em campo, dessa forma mais exposta, né? Então parece ter um bom trato com os jogadores. O elenco muito jovem precisa disso, precisa de alguém que te compreenda, que tire o teu máximo, mas que também te compreenda. Eu sinto isso nele, além da parte tática toda, né? E aí eu já falei disso em outros vídeos durante toda essa temporada, de como o Tuchel conseguiu fazer uma leitura tática muito boa para essa equipe e conseguiu extrair o que esse time poderia fazer. Tem coisas para melhorar na próxima temporada, mas uma coisa muito importante era ter corrigido o nosso desempenho defensivo. Esse desempenho defensivo hoje do time é impecável. O Chelsea, a forma como joga defensivamente é impecável. Não é um time que se retranca, não costuma fazer isso. É um time que consegue espaçar bem os seus jogadores em campo para que consigam fazer essa pressão em diferentes partes do campo, mesmo quando o Chelsea está ganhando. Hoje, repito, foi uma exceção ali mais nos acréscimos, né? Uma situação que o City ali colocou muita pressão, quase conseguiu fazer um gol com o Mahrez, inclusive, no finalzinho do jogo. Mas, assim, de modo geral, dá para falar que o Chelsea do Tuchel não foi um time que sofreu, um time muito consistente e que conseguiu chegar a esse título tão impossível na cabeça do torcedor ao longo dos últimos anos. O Chelsea conseguiu chegar e chegou para ganhar nessa temporada. Falar um pouquinho mais propriamente do jogo, acho que é uma situação que é até um pouco menos necessária, mesmo que o nome desse quadro seja Primeira Análise, que é para a primeira análise do jogo, mas é uma situação muito diferente, então não necessariamente a gente precisa entrar em tantos detalhes, porque já foram detalhes que foram trazidos muitas vezes durante a temporada, durante essa campanha de Champions League. O Chelsea veio a campo com Mendy, com Azpilicueta, Rudiger e Thiago Silva, depois Reece James, Kanté, Jorginho e o Chilwell, na frente Mount, Havertz e o Timo Werner. Então é bom falar o nome desses jogadores, porque foi o time que entrou em campo para ser campeão europeu, que fez uma grande partida. O Thiago Silva acabou saindo logo no começo, que foi uma pena para ele, claro, um jogador desse tamanho, jogando a sua final de Champions League, ele que ainda não tinha o título europeu, mesmo com passagens excelentes pelo Milan e pelo Paris Saint-Germain. Então conquista esse título, infelizmente não estava em campo no momento do final da partida, enfim, mas essa situação também dele deu espaço para outra história surgir, né? Que foi o Christensen. O Christensen ele entra no lugar do Thiago Silva, e especialmente no segundo tempo, quando o Chelsea está sob pressão em vários momentos, o Christensen tem uma partida fabulosa. Para mim, ele foi o melhor em campo no segundo tempo, e eu acho justíssimo, porque é um jogador que vejo que foi muito injustiçado em vários momentos pelo julgamento da torcida, jogando exposto muitas vezes, cometeu falhas sim, mas muitas dessas falhas enquanto ele estava muito exposto em esquemas que não ajudavam muito, e hoje foi espetacular no segundo tempo. Não tem nada para tirar da atuação dele, foi realmente fantástico. Teve uma bola em específico ali no segundo tempo que ele consegue salvar no momento da finalização, uma jogada que era muito perigosa, e deixou aplauso aí pro Christensen, que para mim foi um dos grandes jogadores em campo na final, hoje o melhor do segundo tempo. Primeiro tempo a gente teve algumas boas chances, o Werner perdeu algumas boas chances, acho que hoje foi a primeira vez que eu dei um xingamento honesto pro Timo Werner, porque eu sempre fui o cara que compreendeu ele como um jogador muito participativo, um jogador que consegue apoiar, consegue fazer essa ruptura, muito ativo, sempre participando, e não mudo isso. Eu ainda acho tudo isso dele. Mas hoje ele perdeu um gol que foi um pouco irritante. Esperamos que ele siga sendo esse cara tão bom, que siga ajudando tanto o time, mas que possa melhorar nas finalizações da próxima temporada. Destacar o primeiro tempo do Kai Havertz, que antes do seu gol, ele é o autor do gol da final, já está na história do Chelsea por isso, mas antes do seu gol ele já fazia uma partida muito boa, apoiando, conseguindo reter a posse de bola, também tendo decisões muito boas no campo de ataque, e ele faz o gol, um gol que funcionou muito bem ali o trio, né? O Chelsea sai da pressão ali com o Azpilicueta e com o Mendy, a bola chega no Mount, o Mount numa forma que ele jogou muitas vezes, né,
nessa temporada. Ele desse trio de ataque ele é o mais móvel, ele é o que mais sai, é o que mais tem essa liberdade de movimentação, então ele consegue sair do seu espaço ali no ataque, ele faz o lançamento, depois do Timo Werner abrir um espaço muito bom, puxando a marcação do Rúben Dias, e aí o Kai Havertz consegue vencer o Ederson e toca com o gol vazio. Ele consegue driblar ali, mais ou menos, o Ederson e faz o gol para o Chelsea. O Chelsea que durante pelo menos 70% da partida esteve com a situação controlada, fez um jogo muito bom, teve outras chances. Outra chance chave foi a do Pulisic no segundo tempo, uma jogada em que o Havertz ele consegue segurar a bola no campo de ataque, tem uma frieza absurda para concluir o lance, deixa o Pulisic na cara do gol, mas o Pulisic acaba desperdiçando. Poderia ser ali já a definição, isso acabou dando proporcionando um pequeno sofrimento ainda nos minutos finais. Destaque também, claro, N'Golo Kanté, mais uma vez perfeito. Considerando que a Champions League é o principal fator na escolha do melhor do mundo, claro que esse ano tem a Eurocopa também, que é um fator importante, mas o Kanté, considerando o que ele fez nessa fase de eliminatória pelo Chelsea, foi um desempenho brilhante. Ele sempre estava se superando, hoje ele fez mais uma partida espetacular, não sei se no nível da que ele fez contra o Real Madrid, porque ali foi sacanagem, mas hoje ele foi novamente muito bem, muito bem, teve pelo menos umas 3 situações de desarmes fundamentais quando o City estava criando jogadas ou quando conseguiu retomar a bola. Então, e considerando, claro, o legado, né, tudo que ele já passou por esse time e toda a história que ele tem na carreira dele, se fosse para um jogador do Chelsea ganhar o melhor do mundo nesse elenco, hoje, né, considerando que tem a boa chance disso acontecer, seria o Kanté, porque ele merece muito e fez uma eliminatória de Champions fantástica. E também, claro, na verdade, deixar um destaque geral. O time foi muito bem. O Reece James jogando como ali naquela dupla ali com o Azpilicueta, eles se revezaram bastante hoje. Os dois foram muito bem. Eu acho que deve ser mais explorado esse lado direito na próxima temporada com os dois. Hoje eles até se revezaram muitas vezes, principalmente defensivamente. No ataque foi mais o James que foi para frente. Foram muito bem os dois. O Rudiger teve uma atuação perfeita. O Mendy, quando precisou, estava ali como sempre, um título fantástico para a carreira do Mendy também, considerando toda a história dele. O Jorginho fez mais um jogo muito bom. O Tio no segundo tempo foi espetacular defensivamente, foi espetacular. Grande partida do Tio também. Na frente já deixei meu destaque aí, em outros vídeos também pro Mount, mas o Mount é incrível. Ele é um jogador que tem uma personalidade surreal. Ele com toda essa idade e com a pouca experiência que ele tem, até, né, considerando experiência em alto nível mesmo, né, ele tem uma personalidade surreal, ele é um cara que é muito diferente mesmo e que provavelmente vai ter uma carreira muito forte no Chelsea se ele quiser, eu creio que ele queira, ele tem esse sangue azul, né, então ele pode ficar muito tempo aqui. Hoje ele deu essa amostra novamente jogando uma grande partida numa final de Champions League. Não sei se cabe mais elogio. O Chelsea, desde que o Tuchel chegou, é um Chelsea poderosíssimo na forma que joga, pela atitude que tem em campo. É um time muito difícil de ser batido. Nem sempre é o melhor dos times propondo o jogo. A gente já viu isso em algumas situações. É algo que pode ser trabalhado. Mas o que precisava mudar, o Tuchel mudou. A gente não esperava que a gente seria campeão. A gente não esperava que a gente chegaria numa semifinal. Mas a gente foi chegando, a gente foi escalando. E hoje, chegando para a final, eu realmente não entendia quem considerava o City tão favorito assim, como foi, né? O Chelsea não era favorito hoje, isso aí você pode ver em cavo de aposta, em jornalismo mesmo, dando as suas opiniões, torcida de modo geral. O Chelsea não era favorito e o Chelsea, eu não entendo por que não era favorito, porque que pelo menos as coisas não estavam ali iguais, porque o Chelsea já tinha ganho do City 2 vezes nessa temporada, então, e nos 2 jogos jogando muito bem, principalmente no primeiro jogo, conseguiu anular ali a equipe do Pep Guardiola. E hoje, mais uma vez, uma partida realmente impecável. O Chelsea merece muito tudo isso, por todo o trabalho que foi feito. O Thomas Tuchel é incrível, incrível. Ele já entra aí pro hall dos maiores treinadores da história do clube e o melhor que eu vi. Posso falar isso hoje. Esse time, desse trabalho que está sendo feito hoje, da forma que o Chelsea está jogando hoje, eu nunca vi o Chelsea jogando assim, com esse controle do jogo, com essa paciência, com essa resiliência,
um time realmente fantástico. Já tivemos grandes treinadores, Ancelotti, Mourinho, Antônio Conte, caras muito bons mesmo, mas o Tuchel nesse nível que ele está hoje. Claro que tem a sequência agora, com o Chelsea as coisas nunca são previsíveis. O Chelsea pode demitir o Tuchel nos primeiros 5 jogos da próxima temporada, porque o Chelsea é assim. Mas, considerando só o que a gente viu até agora, para mim já é o suficiente para poder dizer isso, que ele é que ele é o melhor que eu vi, desde que eu acompanho o Chelsea em 2009. Então, é um título muito merecido para muita gente nesse elenco, mas acho que é mais merecido ainda para ele, porque ele conseguiu mudar as coisas numa velocidade muito rápida. A gente esperava que ele consertasse, que ele arrumasse a casa, mas ele fez muito mais que isso. Ele foi campeão da Liga dos Campeões, e isso não tem preço, e acho que não tem elogio que caiba assim para definir tudo isso. É isso, rapaziada. Um abraço para todo mundo. O Chelsea é campeão europeu. Eu também não consegui achar palavras que deem a dimensão desse momento, porque é muito bizarro por tudo que eu falei no começo. Aquela conquista de 2012 parecia um sonho, parecia algo muito distante de acontecer de novo. Foi uma situação muito impossível. E dessa vez a gente chegou muito melhor. A gente dominou grandes adversários e na finalíssima contra um grande time, um dos grandes times também da Europa nas temporadas aí que passaram. O Chelsea foi novamente muito bem e mereceu essa conquista e não tem ninguém que possa falar o contrário. Um abraço, pessoal. É isso aí. Somos campeões.